Sabe aqueles dias em que o silêncio fala mais alto, e a gente começa a pensar na vida, nas escolhas e nos caminhos que segue? Às vezes, é no simples, no detalhe, que mora tudo aquilo que o coração procura. Então, se aconchega, respira fundo, porque o que eu vou te contar hoje pode tocar sua alma de um jeito que você nem imagina. Vem comigo, essa reflexão é para você. Às vezes, a vida parece tão apressada, tão cheia de urgências, compromissos e distrações, que a gente nem percebe que está deixando passar o que realmente importa. E é curioso como, no meio de tanta correria, uma pequena escolha pode mudar tudo. Havia um homem que, por muito tempo, vivia no automático. Acordava, trabalhava, voltava para casa, e repetia. Dias, semanas, anos, todos pareciam iguais. Ele sempre acreditou que, para ser feliz, precisava conquistar algo grande, algo que fizesse sentido. Mas nunca percebeu que a própria vida já era o sentido. O tempo foi passando, e junto com ele, vieram as cobranças, os medos e aquela sensação constante de que faltava alguma coisa. Por fora, parecia tudo bem, mas por dentro, havia um vazio difícil de explicar, e ele tentava preencher esse vazio de todas as formas. Mais trabalho, mais metas, mais promessas, mais planos, sempre mais. Até que, numa manhã qualquer, enquanto tomava seu café, percebeu algo diferente. A xícara estava quentinha nas mãos, o cheiro era suave, e, pela primeira vez em muito tempo, ele olhou pela janela. O céu estava limpo, o sol entrava tímido, e um passarinho pousou bem ali, no parapeito. Era um instante simples, tão simples, mas que parecia gritar algo que ele nunca tinha parado para ouvir. Naquele momento, algo dentro dele começou a mudar. E não foi uma mudança grande, repentina ou dramática. Foi apenas uma escolha. Ele decidiu respirar. Só isso. Respirar fundo, sentir aquele momento e agradecer pela vida, pelo agora, pelo simples. E você pode achar que isso não é nada, que é pequeno demais para fazer diferença. Mas não é. Porque, quando a gente escolhe estar presente, tudo muda. A forma como olha, como sente, como percebe o mundo. E, principalmente, como se percebe. Naquele dia, ele escolheu caminhar até o parque, coisa que não fazia há muitos anos. E, no caminho, percebeu o quanto tudo seguia, mesmo sem a sua pressa. As folhas balançavam, o vento soprava leve, e cada passo parecia mais leve também. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse realmente ali. E, sentado num banco qualquer, olhando crianças brincando, senhores conversando, e casais caminhando de mãos dadas, ele entendeu algo que nunca tinha parado para refletir. A vida não é sobre esperar as grandes conquistas, nem sobre correr o tempo todo atrás de algo que, talvez, nem precise ser alcançado. A vida é sobre estar, sobre sentir, sobre perceber que, às vezes, o que o coração procura já está aqui, só esperando que a gente desacelere e escolha enxergar. Enquanto ele permanecia sentado naquele banco, algo curioso começou a acontecer dentro dele. Era como se cada detalhe, cada som, cada cena ao redor, começasse a ganhar um significado diferente. O riso de uma criança, o som das folhas sendo levadas pelo vento, até mesmo o cheiro da grama molhada. Tudo parecia conversar diretamente com seu coração. Por um instante, ele fechou os olhos e percebeu o quanto fazia tempo que não ouvia o som do próprio silêncio. Aquele silêncio que não assusta, que não aperta, mas que acalma, abraça e faz a alma descansar. E, nesse silêncio, uma memória antiga veio à tona. Lembrou-se de quando era criança e de como tudo parecia mais simples naquela época. Bastava uma bola, um pedaço de papel, um punhado de areia, e ele já era feliz. Foi então que uma pergunta surgiu, quase como um sussurro dentro dele. Por quanto tempo ele deixou de ser ele mesmo? Por quanto tempo trocou o simples pelo urgente? O amor pela obrigação? A presença pela correria? Sem perceber, os olhos se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de um tipo de saudade que não machuca. Uma saudade que cura. Saudade de si mesmo, de quem ele era, antes do peso do mundo cair sobre os ombros.
Enquanto observava uma senhora alimentando os pássaros, percebeu que, na verdade, nunca foi sobre grandes realizações. Nunca foi sobre ter mais, conseguir mais, acumular mais. Sempre foi sobre viver. Viver de verdade. Viver cada instante como se fosse o único. Porque, no fundo, é exatamente isso que cada instante é o único. Insubstituível. Irrepetível. E naquele exato momento, algo simples, mas muito poderoso, aconteceu. Ele percebeu que estava sorrindo. Um sorriso leve, solto, quase infantil. E não era porque tudo na vida dele tinha se resolvido. Na verdade, nada tinha mudado lá fora. As contas continuavam lá, o trabalho, os desafios, tudo ainda existia. Mas, dentro dele, algo tinha se transformado. Ele se deu conta de que não precisava esperar a vida ficar perfeita para ser feliz. Não precisava esperar ter mais tempo, mais dinheiro ou mais certezas. A felicidade não estava lá na frente. Não estava no futuro. Estava aqui, no agora, no presente, no simples. De pé, respirou fundo outra vez, sentindo o vento tocar o rosto, e percebeu que, talvez, o segredo nunca tenha sido encontrar algo lá fora. Talvez, o segredo, sempre tenha sido se encontrar aqui dentro. Dentro do próprio peito. Dentro da própria essência. E enquanto caminhava de volta para casa, com passos mais leves, mais conscientes, mais presentes, ele entendeu que a vida não espera. O tempo não para. E que, cada escolha, mesmo a menor de todas, tem o poder de mudar tudo. Porque, no final, são essas escolhas, tão pequenas, quase invisíveis, que moldam quem a gente é. E que desenham os caminhos por onde nossa alma vai caminhar. Nos dias que vieram depois, algo dentro dele permaneceu diferente. Não era uma mudança visível, daquelas que todo mundo percebe e comenta. Era uma transformação silenciosa, discreta, mas profundamente real. Ele começou a reparar em coisas que antes pareciam invisíveis. O cheiro do café logo pela manhã, o som dos pássaros na janela, o sorriso de um desconhecido na rua, e até aquele abraço apertado que ele nem lembrava mais como fazia bem. Coisas simples, pequenas, mas que, de alguma forma, preenchem espaços que nenhuma conquista grande seria capaz de preencher. E percebeu que a vida é feita disso. De detalhes. De escolhas que parecem bobas, mas que, no fundo, têm o poder de transformar completamente os caminhos por onde a gente anda. Em vez de acordar e já mergulhar na correria, ele começou a tirar alguns minutos para ele, para respirar, para se conectar, para lembrar que, antes de tudo, é um ser humano, que sente, que sonha, que precisa de pausas, de silêncio, de cuidado. E sabe o que é mais bonito? É que, quando a gente escolhe cuidar da própria alma, o mundo lá fora também muda. Não porque ele realmente muda, mas porque o nosso olhar muda. A forma como percebemos, como sentimos, como reagimos, tudo se transforma. Aquela ansiedade que antes parecia um peso constante, começou a dar espaço para uma sensação de paz. Não uma paz que depende das circunstâncias, mas uma paz que nasce dentro, que não precisa de motivos para existir. Ela simplesmente existe. E foi então que ele entendeu, de forma clara, que a felicidade não mora no destino. Ela mora no caminho, no agora, no gesto simples, no olhar atento, no coração disposto a sentir, mesmo quando o mundo lá fora insiste em dizer que não há tempo para isso. Ele percebeu que, na verdade, a vida nunca exigiu dele ser perfeito, nunca pediu que ele acertasse sempre, nem que tivesse todas as respostas. A vida só queria que ele estivesse presente, que percebesse que, no fundo, é o amor que sustenta tudo, o amor pelo que se faz, pelo que se é, pelo que se vive. E naquele fim de tarde, enquanto o céu se pintava de tons dourados, ele sorriu de novo, não porque tudo estava resolvido, mas porque, finalmente, tinha entendido que não precisava esperar a vida ser perfeita para se permitir ser feliz. Ele sabia que, a partir dali, ainda teria desafios, ainda teria dias difíceis, ainda teria momentos de dúvida, mas agora, carregava dentro de si uma certeza que ninguém poderia tirar, a certeza de que, cada pequena escolha, tem o poder de mudar tudo.
Porque, no fim das contas, o que realmente transforma não são os grandes acontecimentos. São os detalhes. São os instantes. São as escolhas simples, feitas com amor, feitas com presença, feitas com verdade. E, talvez, essa seja a maior lição de todas. Que, enquanto houver vida, sempre haverá tempo para recomeçar. Sempre haverá espaço para ser feliz. E, sempre haverá amor, esperando para florescer, dentro da gente. A vida é feita de escolhas simples, mas cheias de poder. E, quando você escolhe se ouvir, se cuidar, e se permitir viver com mais amor e presença, tudo se transforma. Nunca se esqueça. Dentro de você existe uma força capaz de superar qualquer desafio. A sua jornada importa. E você merece ser feliz. Se essa mensagem tocou seu coração, te convido a assistir mais histórias aqui no canal.